Só um minuto. Bom, gente, então, nós vimos, né, começamos na aula anterior essa parte cinética química, que estuda a velocidade com que as reações ocorrem, certo? Bem, nesse módulo a gente vai ver, nesse capítulo a gente vai ver alguns fatores que afetam a velocidade de uma reação, tá? Então, veja. Deixa eu botar esse... Cadê o povo aqui? Pronto. Bem, então vamos lá. Tá? Então, veja que nós vamos citar aqui alguns fatores que influenciam na velocidade de uma reação. O primeiro deles, que o módulo cita, é a superfície de contato. Ora, imagine tal situação. Você tem um copo com água e vai colocar nesse copo com água um comprimido efervescente, um sorrisal. Se você coloca inteiro, você vai perceber a dissolução, até porque é um comprimido efervescente, libera o gás, o dióxido de carbono, tá? Agora, se você, em vez de colocar o comprimido inteiro, colocar ele triturado, você vai perceber que a dissolução do comprimido é mais rápido, ele triturado, do que ele inteiro. O que observa-se com isso? Qual é a explicação disso? Ora, quando o comprimido está inteiro, apenas a parte externa dele está em contato com a água. Quando você quebra o comprimido, você vai ter o contato do comprimido com a água, agora numa região que, quando ele estava inteiro, não tinha esse contato. Tá? E quanto menor seja a partícula que a gente vai quebrando o comprimido, vai aumentando ainda mais o contato do comprimido com a água. Então, quanto menor o tamanho da partícula, maior será o contato com a água, maior será a velocidade de dissolução desse comprimido. Tá? Então, isso implica dizer que maior superfície de contato, e quando a gente fala superfície de contato, estou me referindo ao contato entre os reagentes. E aí, ó, quanto menor o tamanho da partícula dos reagentes, maior o contato. Beleza? Tá? E aí, maior será a velocidade da reação. O que vai queimar mais rápido? Um pedaço, vamos lá, 500 gramas de carvão em pedaço ou 500 gramas de carvão em pó? 500 gramas de carvão em pó, observe que o tamanho da partícula é menor. Então, 500 gramas de carvão em pó vai queimar bem mais rápido que 500 gramas de carvão em pedaço. Ok? De boa. Certo? Vamos lá, bem rapidinho. Próximo. Bom, aqui ele apenas está informando, tá? Dando exemplos que eu comentei agora. Concentração dos reagentes. Veja bem, se vou pegar o mesmo exemplo que eu citei, que é um recipiente com água e um comprimido. Se eu pego um sorrisal, um comprimido efervescente, eu vou observar uma efervescência. Se nesse mesmo copo com água, em vez de um comprimido eu colocar 2, a gente observa que a efervescência vai ser bem maior. Tá? Então, quanto maior a concentração, tá? Maior será a velocidade da reação. Outro exemplo bem comum é esse que ele está ilustrando. Ó. Veja, você tem aqui as brasinhas, ó, né? Agora, se você começa, tá, a jogar mais ar nessa brasinha, olha o que acontece. Por quê? Quando você joga mais ar, quando a gente está abanando, né, o fogo, a gente vê muito isso, o pessoal, no final de semana, fazendo o seu churrasquinho, né? Vai lá, acenda o fogo, menino. Vamos lá. O cara está lá abanando. Quando você está abanando, o que você está fazendo? Você está jogando mais ar na brasa. A gente sabe que o ar é uma mistura
gasosa, onde um dos componentes da mistura é o gás oxigênio, que é justamente ele, que sem oxigênio não há queima. O oxigênio é o comburante, tá certo? Então, o que, que vai acontecer? O combustível é o carvão, né? É o que está queimando. O que faz essa queima é o gás oxigênio. Sem gás oxigênio não tem queima, não tem combustão. Então, quanto mais ar você joga para cima das brasas, né? Mais oxigênio, você está aumentando a concentração de oxigênio. Por isso que a queima é mais rápida. Beleza? Tá certo? Então, maior concentração dos reagentes, maior também será a velocidade da reação. Tá? Um outro fator pode ser a luz. E o exemplo clássico da influência da luz em uma reação química é a fotossíntese. Se não tiver a presença da luz, não ocorre a fotossíntese. Ou ela pode ocorrer de forma muito lenta. Tá certo? Tá? Eletricidade também, né? Algumas delas aí a gente chama de eletrólise. Tá certo? Pressão. Se você aumenta a pressão, você aumenta as colisões entre os reagentes. Se aumentar a pressão, você diminui o volume. Se diminui o volume, o choque entre as moléculas vai ser maior. Maior número de choques, maior velocidade da reação. Temperatura, mesmo princípio. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade com que as moléculas se movimentam. Consequentemente, a gente vai ter um número maior de colisões entre os reagentes e aí a velocidade é maior. Tá? Ó, quando vocês estiverem resolvendo exercício, é muito comum ser abordado questões relacionadas ao choque eficaz entre as moléculas. Para que um choque entre as moléculas seja eficaz, ou seja, para que formem o produto, ou seja, para que ocorra a formação da reação, para que a reação ocorra, além de ter uma orientação favorável entre as moléculas, tá? Essa orientação tem que ser favorável, tem que existir uma quantidade mínima de energia necessária para que a reação ocorra. Então, além de ter a orientação favorável, tem que ter também uma quantidade de energia. Eu posso ter uma quantidade de energia que não seja... posso ter uma grande quantidade de energia, mas o choque não foi favorável, não ocorre reação. O choque teve a orientação favorável, mas não teve uma quantidade de energia suficiente, também não ocorre reação. Então, para que o choque seja eficaz, eu tenho que ter esses dois fatores: quantidade de energia suficiente e uma orientação favorável para que o choque seja eficaz. O choque sendo eficaz, a reação ocorre. Tá? Ele chama aqui de colisões, né? Tanto faz. Tá legal? Bom, e aí a temperatura também é um outro fator que influencia na velocidade da reação. Quanto maior for a temperatura, maior o número de colisões, maior o número de choques eficazes, consequentemente a reação ocorre de forma mais rápida. Tem a regra de Van 't Hoff, não sei se ele já fala aqui agora, aqui, ó. E Van 't Hoff, ou Van 't Hoff, tanto faz a pronúncia do cara, ele observou que a cada aumento em 10 graus Celsius na temperatura de uma reação, a velocidade dobra. Tá? Se eu tenho uma reação ocorrendo com tal velocidade a 0 graus Celsius, a 10 graus Celsius, essa velocidade vai ser 2V. Tá? A 20 graus Celsius, 4V. A cada aumento em 10 graus Celsius, a velocidade dobra. Outro fator muito abordado, tá? Um fator que influencia na velocidade da reação é o catalisador. Então, o catalisador, ele não altera o produto formado. Se eu tenho gás hidrogênio com gás oxigênio formando água, coloquei o catalisador e ele não é consumido na reação. Ele não faz parte da reação. Eu continuo tendo hidrogênio com oxigênio formando água. Coloquei o catalisador, mudou o produto? Não. Outra coisa que ele não muda, o gráfico aqui é bem explícito. Ó. Com catalisador ou sem catalisador, a entalpia, ou seja, a energia de reagente de produto, permanece a mesma.
Então, o que é que o catalisador faz? Ora, para falar do catalisador, a gente precisa, que a gente já comentou inclusive na outra aula, do conceito do que é energia de ativação. Energia de ativação é uma quantidade de energia fornecida aos reagentes para que se forme o complexo ativado. Beleza? Então, o que o catalisador faz? Faz com que a energia de ativação diminua. Se eu preciso de menos energia para formar o complexo ativado, a reação ocorre de forma mais rápida. Então, observe que na ilustração do nosso módulo, ó, a linha azul corresponde à energia de ativação sem o catalisador. A linha vermelha corresponde ao caminho da reação na presença do catalisador. Observe que isso não influenciou na quantidade de energia do reagente e do produto, apenas na energia de ativação. Então, o catalisador, a única coisa que ele faz é diminuir a energia de ativação dos reagentes e aí a reação ocorre de forma mais rápida. Beleza? Tá? Então, duas observações que eu não posso esquecer quando eu falar do catalisador. Primeiro, ele não altera o produto formado, tá? Ele não vai fazer parte da reação. Segundo, ele também não influencia na variação de entalpia. Ó. A energia de reagente de produto, com ou sem catalisador, permanece a mesma. Se elas permanecem as mesmas, a variação de entalpia também permanece a mesma. Gente, muito importante essas observações, tá certo? Tá? Muito importante mesmo. Não esqueça disso que a gente comentou agora, tá? Da presença do catalisador nem influenciar no produto formado, nem influenciar na variação de energia envolvida entre reagente e produto. Ele diminui a energia de ativação, tá? Aí eu preciso saber o que é energia de ativação que nós comentamos na aula anterior, ok? Bom, e aí aqui ele fala de alguns exemplos, né, da presença do catalisador, certo? Que é a catálise, tal, o inibidor, etc. Bom, veja agora, vamos ver aqui se ele foi. Bora, meu filho. Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Veja que, se a gente entender o que eu comentei agora anteriormente, a resolução desses exercícios praticando, ó, muito simples. Veja só. Deixa eu puxar para cá um pouquinho. Pronto. Veja só. As reações orgânicas presentes nas indústrias petroquímicas são lentas e necessitam da presença de catalisadores apropriados. Explique qual é a função de um catalisador. A gente acabou de comentar, gente. Pode escrever aí se você tiver com o módulozinho. Aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Certo? Então, essa é a função do catalisador. Aumentar a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Ok? 2. Com base nos fatores que influenciam a velocidade de reações químicas, assinale V de verdadeiro para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Gente, vá anotando aí. Primeiro parênteses. A energia de ativação de uma reação independe da ação de um catalisador? Falso, a gente acabou de ver, não é? Que a energia de ativação, se não tiver um catalisador, ela é um valor. Se eu coloco o catalisador, ela apresenta um outro valor. Tá? Então, a energia de ativação de uma reação, ela depende, sim, da presença de um catalisador. Se não tem, ela é um valor. Se tem, é outra. A função do catalisador, inclusive, é essa. É diminuir a energia de ativação para que a reação ocorra de forma mais rápida. Então, o primeiro parênteses, falso. Tá? Segundo parênteses,
Quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Verdadeiro. A gente comentou agora, né? Lembrando, ó, quando é que o contato entre os reagentes vai ser maior? Quando o tamanho de suas partículas for menor. Quanto menor o tamanho das partículas entre os reagentes, maior o contato entre eles, maior será a velocidade da reação. Ok? Então, primeiro parênteses, falso. Segundo parênteses, verdadeiro. Terceiro parênteses, o aumento da temperatura do sistema irá provocar um aumento da velocidade da reação? Sim. Um dos fatores que faz a velocidade de uma reação aumentar é a temperatura. Ora, por que a gente guarda os alimentos na geladeira? Né? Ao guardar na geladeira, você está diminuindo a temperatura. Ao diminuir a temperatura, você diminui a velocidade da reação. Por que é que a gente cozinha determinados alimentos em panela de pressão? Porque na panela de pressão, maior temperatura e o alimento vai cozinhar numa temperatura mais elevada do que numa mais fria. Então, o aumento da temperatura, tá, faz com que a velocidade da reação aumente também. Então, o terceiro parênteses também é verdadeiro. Quarto parênteses, toda colisão com orientação adequada produz uma reação química? Opa! Lembra que eu falei, gente, nos vestibulares, essa historinha do choque eficaz é muito abordada. Né? O tópico é teoria cinética. Tá? Para que um choque seja eficaz entre reagentes, além da orientação favorável, eu tenho que ter uma quantidade de energia suficiente para quebrar o que a gente chama de energia de ligação, certo? Se tiver quantidade de energia suficiente e uma orientação favorável, a reação ocorre. Se só tiver orientação e não tiver energia, não ocorre. Se eu tiver uma grande quantidade de energia, mas a orientação não for favorável, não ocorre reação. Então, quando ele fala aqui no último parênteses, que toda colisão, toda, com orientação adequada, produz uma reação química, falso. Além da orientação, tem que ter a quantidade de energia também suficiente para quebrar as energias de ligação e aí começar a formar o produto, ou seja, começar a ocorrer a reação. Ok? Terceiro, a deterioração dos alimentos ocorre por meio das reações químicas que formam substâncias impróprias ao consumo humano e que também alteram suas características organolépticas, aquelas que chamam nossas atenções, né? Como o cor, como, né, o cheiro para o olfato, né, sabor, tá? Em relação às proposições a seguir, pode-se afirmar que 1. Se pulverizar uma substância sólida, ela reagirá mais lentamente? Falso. Né? Se você está pulverizando, você está diminuindo o tamanho de suas partículas. E quanto menor o tamanho das partículas dos reagentes, maior o contato dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Então, a reação, se eu pulverizo uma substância sólida, a reação com essa substância sólida pulverizada vai ser mais rápida e não mais lenta. Então, um é falso. 2. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação, salvo raras exceções? Sim, tá? Verdadeiro. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. 3. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação? Sim. Lembra do exemplozinho que eu falei do comprimido sorrisal? Você tem um recipiente com água, coloca um comprimido, você vai observar uma efervescência. Nesse mesmo recipiente, em vez de um comprimido você colocar dois, a efervescência vai ser bem maior, tá? Então, 2 e 3 são verdadeiros. Gente, vão anotando aí, tá certo? Quem tiver com o módulo já vai marcando aí. Aconselho marcar de grafite. 4. Sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação, assinale a alternativa correta. A. Um catalisador aumenta a energia de ativação, não vou nem ler mais, né?
O catalisador diminui a energia de ativação. E ao diminuir a energia de ativação, a reação ocorre de forma mais rápida. Então, A está errado. B. O catalisador transforma uma reação endotérmica em exotérmica? Não. Ele não altera as entalpias, não. Elas permanecem as mesmas, com ou sem catalisador. Lembra que eu falei a importância dessas duas observações? Nem altera o produto formado, porque ele não faz parte da reação, e nem tampouco altera as energias de reagente e produto. O que ele altera, o que ele diminui é a energia de ativação, que é uma quantidade de energia fornecida aos reagentes para que se forme o complexo ativado. Tá? Então, ele não vai transformar reação endotérmica em exo e muito menos o inverso. C. Um catalisador é consumido durante a reação química? Não. Eu acabei de comentar, ele não faz parte da reação. Se eu tenho hidrogênio com oxigênio formando água, botei catalisador, eu continuo tendo a mesma coisa, só que eu vou obter água de forma mais rápida na presença de um catalisador. Tá? Ele não altera o produto, ele não faz parte da reação. D. O catalisador diminui a energia de ativação, faz com que aumente a velocidade da reação? Sim. Tá? Letra D. Essa é exatamente a definição da função de um catalisador. Quinto, considere o diagrama de energia da reação de decomposição da água oxigenada em gás, oxigênio e água. Então, observe que nós temos dois caminhos, o caminho A e o caminho B. O que eu observo? O caminho A vai indicar para mim a energia de ativação sem um catalisador. No caminho B, o que a gente está observando? Uma diminuição na energia de ativação. Ó. Então, se está diminuindo a energia de ativação no caminho B, é porque o caminho B está indicando a presença do catalisador. Tá? Então, com base neste diagrama, assinale a alternativa correta. A. A reação de decomposição da água é endotérmica? Ora, quando é que o processo é endotérmico? Lembra de como a gente determina a variação de entalpia? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Se eu encontro um valor positivo, o processo é endotérmico. Se eu encontro um valor negativo, o processo é exotérmico. Então, o que o diagrama está indicando para mim? Ora, a entalpia, que é a energia, aumenta no sentido de baixo para cima. Então, está indicando para mim, ó, quem vem primeiro é reagente, quem vem depois é produto. Então, está indicando para nós que a energia do reagente é maior do que do produto. Ó. Um valor mais acima do que do produto, então é maior, já que o sentido, que está variando a energia de baixo para cima, então ela está aumentando de baixo para cima. Tá? Então, a energia aqui do reagente é maior que do produto. Como a variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, e este gráfico está me indicando que a entalpia do reagente é maior que a do produto, eu vou encontrar um valor negativo na hora que eu fizer a continha da variação de entalpia. Ou seja, um valor menor que zero. Se eu encontro um valor menor que zero, isso quer dizer que o processo é exotérmico e não endotérmico. Então, a alternativa A está errada. B. A curva B apresenta maior energia de ativação que a curva A? Não. É o contrário. A curva A ó, indica um valor maior de energia do que a curva B, tá? Para o complexo ativado. E energia de ativação é isso. Energia de ativação é a quantidade de energia fornecida aos reagentes para que se forme o complexo ativado. Tá? E é maior em A do que em B, e não o contrário. C. A presença de um catalisador afeta o ΔH? O ΔH é a variação de entalpia. Vai afetar a variação de entalpia da reação? Não. Eu falei desde o primeiro momento. Catalisador não altera a variação de entalpia. Altera a energia de ativação. Para alterar a variação de entalpia, teria que mexer na quantidade de energia de reagente e de produto. E não mexe, elas são fixas, né? Nesse gráfico. Com ou sem catalisador. D. A curva B representa a reação
com a presença de um catalisador? Sim. Né? Ó, a curva B está indicando uma diminuição na energia de ativação. A letra Z representa a energia de ativação? Não. A letra Z, ó, é a diferença entre entalpia de reagente e entalpia dos produtos. Isso é a variação de entalpia. A diferença entre entalpia de reagentes e de produtos, ou de produto de reagente, melhor falando, é variação de entalpia. Tá? Então, marca aí, gente, o 5. O que está correto é a alternativa D. 6. Observe os seguintes fatores: concentração dos reagentes, temperatura do sistema, presença de um catalisador e superfície de contato. São fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Todos eles. Tá? Letra D. Todos eles são fatores que, se eu aumento a concentração de reagentes, aumenta a velocidade da reação. Se eu aumento a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Se eu adiciono um catalisador, aumenta a velocidade da reação. Se eu aumento a superfície de contato, aumenta a velocidade da reação. Então, todos são fatores que influenciam na velocidade da reação. Vamos para o 7. Em qual das condições a seguir o processo de deterioração de 1 quilograma de carne de boi será mais lento? Peça inteira, letra A, peça inteira colocada em nitrogênio líquido, fatiada e colocada em gelo comum, fatiada e colocada em gelo seco, peça inteira em gelo comum, fatiada, cada fatia envolvida individualmente. Ora, o que eu tenho que lembrar aqui? Primeiro, ele quer saber, né, em qual das condições seguir é mais lento. Então, ele vai ser mais lento quanto menor for o contato. Então, ela inteira, a peça inteira, tem menos contato do que ela em fatia. Então, ela vai se decompor de forma mais rápida e na menor temperatura. Tá? As situações em menor temperatura é o nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido tem seu ponto de ebulição muito baixo, tá? Mais baixo do que o gelo comum e do que o dióxido de carbono. Então, a menor temperatura aí em que ele vai se encontrar é no nitrogênio líquido, e a situação, se é fatiada ou inteira, é inteira. Então, aonde a sua decomposição vai ser mais lenta, vai ser na alternativa A peça inteira colocada em nitrogênio líquido. 8. Observa, o esquema refere-se a um experimento realizado em um laboratório de química. Então, vamos analisar o recipiente B e o recipiente A. No recipiente B, o que a ilustração me indica é que ele está gotejando, não é? Ácido sulfúrico, está gotejando ácido sulfúrico em 1 grama de carbonato de cálcio. E veja que aqui é como se ele estivesse o quê? Triturado, né? Triturado em pó. No recipiente A, ele está gotejando o mesmo ácido sulfúrico na mesma massa, ó, 1 grama de carbonato em cálcio, só que agora o carbonato de cálcio é como se estivessem comprimidos, em pedaços. Tá? E ele indica para nós que a reação que ocorre nos dois tubos é carbonato de cálcio, na presença do ácido sulfúrico, vai produzir sulfato de cálcio e dióxido de carbono. Ainda diz mais, né? Se a gente não soubesse, o dióxido de carbono é um gás. Tá? E aí, ó, a liberação do gás carbônico. Então, o CO2 está sendo liberado porque é um gás. Aí, item A. Então, ele está dizendo, a liberação do gás carbônico no tubo A é mais rápida, pois a superfície de contato dos reagentes é maior? Não. O contato entre os reagentes vai ser maior quanto menor for o tamanho da partícula dos reagentes. No caso, é no B, ó. Está mostrando que está em pó. Né? Aqui está em pedaços. B. No tubo B é mais lenta, pois a superfície de contato dos reagentes é menor. Opa! Deu para entender? A superfície de contato aqui é menor, não é verdade?
Quanto maior a superfície de contato, mais rápida será a velocidade da reação. Quando é que a superfície de contato é maior? Quanto menor for o tamanho das partículas. Ok? Então, no tubo B é mais lenta. Ó, no tubo B é mais lenta do que no tubo A. Ó, o tubo A está em pedaços. No tubo B está em pó. Então, no tubo B vai ser o quê? Mais rápido. O contato entre os reagentes aqui é maior, porque menor o tamanho da partícula. C. Nos tubos A e B ocorre ao mesmo tempo? Não. No tubo B vai ser mais rápido. D. No tubo B é mais rápida, pois a superfície de contato dos reagentes é maior? Sim. Tá? Quanto menor o tamanho das partículas entre os reagentes, maior o contato, maior a velocidade da reação. 9. No diagrama a seguir, estão representados os caminhos de uma reação na presença e na ausência do catalisador. Então, de cara aqui, o caminho 1 é sem catalisador e o caminho 2 é com catalisador. Observe também que esse gráfico é energia em função do caminho da reação. Observe que aqui está o gráfico, o comportamento da energia dos reagentes e produtos está ao contrário do exercício 5. Ó. Aqui, a entalpia do produto é maior que a do reagente. Então, se do produto for maior do que o reagente, o processo é endotérmico. O contrário, o processo é iso. Então, com base nesse diagrama, é correto afirmar que a curva 2 refere-se à reação catalisada e a curva 1 refere-se à reação não catalisada? Sim. Na curva 2 eu tenho o quê? Uma menor energia de ativação, né? 2. Se a reação se processar pelo caminho 2, ela será mais rápida? Sim. 4. A adição de um catalisador à reação diminui seu valor de variação de entalpia? De jeito nenhum. As energias de reagentes e produtos permanecem as mesmas, portanto, não haverá variação de entalpia. 8. O complexo ativado da curva 1 apresenta a mesma energia do complexo ativado da curva 2? De jeito nenhum. A curva 2 aqui vai ser um valor e a da curva 1 vai ser um pouquinho maior. 16. A adição do catalisador transforma a reação endotérmica em êxito? Também não. Então, verdadeiros aqui, 1 e 2, soma 3. Você vai fazer aqui mais um. 10, o 10 é legal. Ó, nos tubos de ensaio A, B, C e D, foram adicionados 2 gramas de zinco e 10 ml de ácido clorídrico a 1 molar. A diferença entre os tubos é a granulometria do zinco e a temperatura. Observou-se o desprendimento de gás nos 4 tubos. A partir do esquema a seguir, que representa o início do processo, assinale o que for correto. Então, o que eu observo entre A e B? Veja que o tamanho aqui dos grãos é o mesmo, mas A está a 10 e B está a 25 graus Celsius. Como a temperatura de B é maior do que de A e o tamanho das partículas são as mesmas, B, a velocidade de desprendimento do gás no recipiente, no tubo B, vai ser maior do que A por conta da temperatura. Em C e em D, veja que as temperaturas são iguais, mas o tamanho da partícula em D é menor do que de A. Então, quanto menor for o tamanho da partícula, maior o contato, maior a velocidade da reação. Então, o desprendimento de D vai ser maior do que C por conta, embora esteja na mesma temperatura, por conta da superfície de contato que é maior em D. Então, item 1. A velocidade da reação é maior no tubo B do que no tubo A? Sim. A gente acabou de comentar. O tubo que apresenta a maior velocidade de reação é o D? Sim, que está na maior temperatura e na maior superfície de contato. 4. A reação é zinco? É sim, com desprendimento de gás hidrogênio. Perfeito. 8. O tubo C apresenta uma velocidade de reação maior que no tubo B? Sim, está na mesma temperatura, mas o tamanho da partícula é menor do que no B. Então, está correto, sim. Aliás, desculpem. O tubo C, sim. Não.
no tubo C apresenta uma velocidade de reação maior que no tubo B, porque a superfície de contato do zinco é maior no tubo C? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. 16. A velocidade da reação do zinco nos tubos obedece a seguinte ordem: A menor que B, B menor que C, C menor que D? Sim. Então, todos são verdadeiros, né? Tá? Então, ó, 8 mais 4, 12, 14, 15, 31, né? Certo, meu povo? Então, ó, fiz todos os exercícios e vira e mexe. Essa parte de fatores que influenciam na velocidade de uma reação é abordado no Enem, tá? E nos principais vestibulares também é muito abordado, gente. Então, é muito importante que a gente saiba, tá? Aqui o que o aluno às vezes se confunde é com o catalisador e com essa história da superfície de contato, porque vai diminuindo o tamanho da partícula, o contato entre os reagentes aumenta. Aí quando o cara fala superfície de contato, ele só olha o tamanho do reagente. Quando eu estou diminuindo o tamanho da partícula do reagente, eu estou aumentando o contato entre eles. Tá? E quanto maior o contato, maior será a velocidade da reação. Tá? E aí, para a nossa próxima aula, para a gente encerrar o módulo 3, vai ficar somente lei da ação das massas, tá? Tá aqui, quer ver? Vamos lá, isso. Que é o capítulozinho 12, tá certo? Quem quiser já dando uma olhadinha para a gente trabalhar na próxima aula. Gente, não sai agora não, que eu vou precisar fazer a frequência, tá?